Então hoje vamos continuar falando mais um pouquinho só sobre os números complexos e vamos começar a falar da resolução de EDOs lineares de segunda ordem. Os números complexos ele tem uma forma chamada de forma polar. O que isso significa? O número complexo z igual a a mais bi, ele pode ser escrito na forma polar como sendo z igual a r vezes cosseno de θ mais i seno de θ. Quem que é esse r, quem que é esse θ? Digamos que eu tenha o plano cartesiano aqui, e aí eu tenho aqui um certo valor a, eu tenho aqui um certo valor b, e aí eu tenho o ponto aqui com essas coordenadas. E a gente viu que os números complexos ele pode ser representado no plano cartesiano. Aqui no caso a gente tem que esse A aqui vai ser a parte real e o B a parte imaginária. Então esse ponto aqui ele representa o número complexo A mais BI. A mais B vezes I. Então esse ponto aqui. Agora se eu traçar um segmento aqui que vai da origem até esse ponto, esse segmento ele vai formar um ângulo com a parte positiva do eixo X. Então esse ângulo é o θ que está aparecendo aqui. E além disso, eu tenho que a distância desse ponto daqui até a origem, essa distância aqui a gente vai chamar de R. E aí esse R é exatamente o R que aparece aqui. Então essa é a forma polar de número complexo. Então a gente consegue, né, se a gente tem aqui o número complexo z igual a mais bi, você consegue fazer algumas contas para poder encontrar esse ângulo θ e encontrar esse r aqui. E aí o resultado dessa expressão aqui vai ser exatamente a mais bi. Então, recapitulando o que a gente discutiu agora, a gente tem que esse r vai ser o módulo de z, que é dado por raiz de a quadrado mais b quadrado. Então isso aí dá exatamente a distância do ponto até a origem do plano cartesiano. E esse θ, ele é chamado de argumento, que ele é o ângulo formado com a parte, o eixo positivo, a parte positiva do eixo dos reais, do eixo horizontal. Então vai ser o ângulo formado pela semirreta dos números positivos. E o que acontece? Como é que a gente converte de uma notação para outra? Se a gente tiver a forma polar, encontrar a forma retangular é bem tranquilo, é bem fácil. O A vai ser R vezes cosseno de θ e o B vai ser R vezes seno de θ. Para você ver isso, né, basta você notar, né, que aqui basicamente você faria a distributiva aqui, né? E você faria o R vezes cosseno de θ, isso aqui daria o A, que é a parte que não tem o número imaginário, então o R vezes cosseno de θ, e o R vezes o seno de θ tem que ser igual a esse B aqui, que está multiplicando o I, já que eu tenho o I aqui. Então essa parte é bem tranquila, você converter de coordenadas polares para coordenadas retangulares. Agora, o contrário, aí assim, dá um pouquinho mais de trabalho, mas não é tanto assim não. Se tiver uma calculadora, fica fácil. Então, da forma retangular para a forma polar, primeiro calcular o R é o mais tranquilo. Então, o R vai ser a distância do ponto até a origem, que pode ser calculado utilizando essa fórmulazinha daqui. Então, isso aqui te dá o comprimento do vetor AB. Agora o θ, o que vai ser o θ? O θ vai ser o arco tangente de B sobre A.
Então, isso aqui, esse arco tangente é a função inversa da tangente. E por que B sobre A? Repara que aqui no nosso desenho, se você formar um triângulo aqui, imagina que eu formo esse triângulo daqui. Então, você observa que aqui você tem um triângulo com um ângulo de 90 graus aqui. E aí vocês lembram que essa altura aqui, ele vai ser exatamente o valor de B, e essa largura aqui vai ser o valor de A. E aí, vocês lembram que a formulazinha lá do triângulo retângulo para a tangente, cateto oposto sobre hipotenusa. Então, a tangente desse ângulo é igual ao cateto oposto, que é B, sobre o cateto adjacente. Então, o cateto oposto sobre adjacente te dá a tangente de θ. Na verdade, o cateto oposto sobre a hipotenusa seria o seno. Então, B sobre A vai ser a tangente desse ângulo. E aqui eu tenho exatamente B sobre A. Então, aqui, o B sobre A, ele é a tangente do ângulo. Então, se eu fizer agora a inversa da tangente desse valor daqui, ele vai voltar para o ângulo. Ele vai voltar da tangente, que é o B sobre A, para o ângulo. E você só tem que ter um pouco de cuidado aí em qual quadrante que o seu ponto está, para você se preocupar um pouquinho aí com os sinais das coisas. Então, vamos ver um exemplo aqui. Queremos converter o número complexo z igual a 3 mais 4i para a forma polar. Então, o primeiro passo é calcular o valor de r, que vai ser o valor, que vai ser o módulo. Vocês já fizeram cálculo 3, não já? Mas fazendo agora, né? Que aí lá você vai ter, eu não sei se, acho que tem cálculo 3 que a gente vê coordenadas polares. Então, tem uma grande relação com isso daí. Então, o primeiro passo é calcular o valor de r. Então, calculando o módulo, né, que vai ser a raiz de a quadrado mais b quadrado. Então, nesse caso aí, você vai ter que esse r aí vai ser igual a 5. E aí, o segundo passo é calcular o argumento. Então, nós temos que A é igual a 3 e B é igual a 4. Então, θ vai ser o arco tangente de B sobre A, que é igual ao arco tangente de 4 sobre 3. E aí, isso daí vai ser, usando uma calculadora, você consegue calcular isso daí, que vai dar aproximadamente 0,927 radianos. E aí, como o ponto 3, 4 ele está no primeiro quadrante, então o θ vai ser exatamente esse valor daí. E aí o passo 3 vai ser você escrever a forma polar. Então, o z vai ser igual a 5 vezes cosseno de 0,927 mais i vezes seno de 0,927. Então, essa é a forma polar do número complexo z igual a 3 mais 4i. Aí você fala assim, nossa, mas que complicação, né? Não é muito mais fácil você escrever 3 mais 4i? Aí, mas normalmente, né, uma grande vantagem desse formato daí é que, por exemplo, se for pegar e fazer o z elevado a 20, por exemplo, como é que você faria isso? Né? Isso aqui é igual a z, ou melhor, 3 mais 4i mais 4i elevado a 20. E aí, imagina aí você pegar esse número aí e multiplicar por ele mesmo 20 vezes. Que trabalheira que ia ser. Agora, se você escreve ele nesse formato daqui, acontece uma coisa maravilhosa. O z elevado a 20, ele vai ser igual a 5 elevado a 20, então isso aí não tem para onde correr, vezes cosseno de 20 multiplicado por
0,927 mais I vezes seno de, vou continuar aqui embaixo, 20 vezes 0,927. Então, é muito mais fácil você fazer essa conta daqui do que isso daqui, vocês concordam? Então, essa é uma das grandes vantagens de você trabalhar com essa forma polar. Tanto para você elevar uma potência, ou para você calcular uma raiz cúbica, uma raiz quinta, também você vai seguir o mesmo princípio. No caso da raiz quinta, se pegar, por exemplo, a raiz enésima, você iria pegar aqui, iria ser a raiz enésima do 5, e aqui, em vez de você multiplicar por 20, você iria dividir por 20. Então, vamos ver um outro exemplo. Agora queremos converter esse número z para a forma retangular. Então, aqui você tem que o argumento, né, é π sobre 4. Π sobre 4 é o mesmo que 45 graus. Então, o cosseno de π sobre 4, o seno de π sobre 4, é tudo a mesma coisa, que é raiz de 2 sobre 2. Então, o A, né, que é igual a R cosseno de θ, então vai ser igual a o R aqui no caso é 2, então vai ser igual a 2 vezes o cosseno de π sobre 4, que é raiz de 2 sobre 2. Aí aqui cancela esse 2 com esse 2, sobrando raiz de 2. E a mesma coisa aqui embaixo. Então, nesse caso, esse número aqui, esse número z, escrito na forma retangular, ele vai ser igual a raiz de 2 mais I raiz de 2. Beleza. Agora vamos falar da fórmula de Euler. A fórmula de Euler estabelece que E elevado a I vezes θ é igual a cosseno de θ mais I seno de θ. Então, você pode também elevar um número real a um número complexo. Então, aqui eu tenho o número E, que é o número de Euler, elevado ao número complexo I vezes θ. Então, eu estou elevando a um número imaginário, e isso aí é igual a cosseno de θ mais I seno de θ. Vocês já viram uma equação que é bastante famosa, que é E elevado a I vezes π igual a menos 1? Vocês nunca ouviram essa fórmula? Que é meio que assim, nossa, tipo, o pessoal fala assim que é uma fórmula muito legal, porque ele envolve o número de Euler, envolve o π, envolve o menos 1 e o número imaginário. Mas isso daqui vocês conseguem ver, né, que se eu pegar isso daqui e substituir o θ aqui por π, então o que que isso vai nos dar? Então nós temos que o E elevado a I vezes π, ele vai ser igual, utilizando essa fórmula de Euler, vai ser igual a cosseno de π mais I seno de π. Mas o cosseno de π quanto é que vale? Vai ser menos 1. E o seno de π é 0. Então fica menos 1. Então aqui, ó, exatamente a fórmula que eu falei aqui. Então, usando essa fórmula de Euler, você observa que ela é bem parecida com a forma polar que a gente escreveu lá, só está faltando o R multiplicando isso aqui tudo. Então, usando a fórmula de Euler, temos que o número complexo Z é igual a R vezes Z elevado a Iθ. Oi? É a polar. Isso. Que isso aqui, né, exatamente, né, reescrevendo aqui usando a fórmula de Euler, né, isso aqui vai ser igual a R vezes cosseno de θ mais, exatamente, e seno de θ.
Beleza. Agora, escreva z igual a 13 mais 4i na forma polar usando a fórmula de Euler. Então, a gente já calculou que, no exemplo 1, que o R desse caso é igual a 5 e o nosso θ é aproximadamente 0,927. Então, portanto, o nosso número z ele é igual a 5 vezes z elevado a i vezes 0,927. E aí essa fórmula de Euler, ele permite você encontrar expressões, né, utilizando a exponencial para o seno e o cosseno. Então, derivando o seno e cosseno, observe que se eu faço, né, E igual a I vezes θ, isso aqui é igual a cosseno de θ mais I seno θ, e aí se eu mudar o sinal aqui para menos, o que isso vai me dar? Isso vai me dar cosseno de θ vezes I, ou melhor, menos I vezes seno de θ. Por que isso acontece? Porque o cosseno é uma função par e o seno é uma função ímpar. Nós temos que cosseno de menos θ é igual a cosseno de θ, e nós temos que o seno de menos θ é igual a menos seno de θ. E aí eu só, né, aqui na verdade, né, o que você tem aqui? Você tem o i multiplicando por menos θ. Então aqui, na verdade, aqui, né, eu teria que botaria o menos θ aqui e aqui, né? Mas aí o cosseno de menos θ é igual a cosseno de θ e o seno de menos θ é igual a menos seno de θ. Então nós temos essa expressão daqui. E aí se você somar esse número com esse número daqui, ou seja, o número com o seu conjugado, o que nós vamos obter é... Você observa que esse i seno de θ ele vai se cancelar, né? Você vai ter aqui i seno de θ menos i seno de θ vai dar zero. E aí vai sobrar cosseno de θ mais cosseno de θ, que é igual a 2 cosseno de θ. E aí se você passa esse 2 para cá dividindo, você fica que o cosseno de θ é igual a e elevado a iθ mais e elevado a menos iθ dividido por 2. E se você subtrai essas duas expressões, você vai ter que o cosseno de θ menos cosseno de θ vai dar zero, e aí o seno de θ menos seno de θ vai dar 2 seno de θ. E aí você consegue uma expressão para o seno de θ, pegando esse 2i aqui e passando para cá, dividindo, ficando com essa expressão daqui. Beleza. Então agora nós encerramos por enquanto de falar sobre números complexos e vamos voltar para o nosso tema principal, que são as EDOs. Então vamos falar agora sobre como resolver equações lineares de segunda ordem homogêneas. Vamos começar com raízes reais, vocês vão entender o que significam essas raízes reais ao longo dessa aula. Então primeiro vamos definir aqui o que seria uma EDO linear de segunda ordem. Então, uma EDO de segunda ordem, ele tem a seguinte forma. Uma EDO linear de segunda ordem. Uma constante A vezes a segunda derivada de y, mais uma constante B vezes a primeira derivada de y, mais uma constante C vezes a função desconhecida y, igual a uma função de t. Então, isso aqui seria a forma geral de uma EDO linear de segunda ordem. Mas se por um acaso esse g de t ele é constante igual a zero, então essa equação aqui ela vira uma equação homogênea. Então isso aqui seria uma equação linear homogênea. Então eu vou propor para vocês aqui uma solução para essa EDO. Então eu vou propor a solução y igual a e elevado a rt. Esse r nós vamos descobrir quanto que tem que ser esse r. Se você substituir para poder substituir esse y aqui na nossa
na nossa EDO para verificar se ele realmente é uma solução para essa EDO, você tem que calcular a primeira e a segunda derivada desse y proposto aqui. Então, observe que, nesse caso aqui, você vai ter que o y' vai ser igual a r e elevado a rt, e o y, duas linhas, vai ser igual a r vezes e elevado a, melhor, r ao quadrado vezes e elevado a rt. Então aqui eu só utilizei a regra da cadeia para poder calcular essas derivadas. E aí, se você substituir essas expressões, esse y, o y' e o y duas linhas aqui nessa equação, o que você vai obter? Você vai obter a vezes r ao quadrado e elevado a rt mais b vezes r vezes e elevado a rt mais c vezes e elevado a rt igual a zero. Perceberam que eu tenho um valor aí que está sendo multiplicado em toda a equação? O e elevado a rt, né? Então eu poderia dividir toda a equação por e elevado a rt para simplificar. Observando que e elevado a rt é sempre diferente de zero. Então por isso que eu posso dividir a equação por esse valor. E aí ao fazer essa divisão, você vai obter o que a gente chama de equação característica, que é AR ao quadrado mais BR mais C igual a zero. Então, ó, novamente, se você divide a equação por E elevado a RT, ó, então isso aqui vai cancelar, isso daqui vai cancelar, isso daqui vai cancelar, isso daqui vai cancelar, e aí vai sobrar somente o AR quadrado mais BR mais C igual a zero, que é o que eu escrevi aqui. Então, isso aqui é chamado de equação característica da nossa EDO. Então, se você resolve, então assim, ó, você quer que isso daqui seja uma solução, isso aqui seja a solução da sua EDO. Então, ao substituir isso daqui na nossa EDO, nós obtivemos essa equação daqui. Então, essa equação aqui vai nos ajudar a determinar quanto que tem que ser o valor de R. Então, o valor de R que satisfaz essa equação vai ser o valor de R que eu tenho que colocar aqui para que essa função seja uma solução da nossa EDO. Mas aí, ao resolver essa EDO aqui, ou melhor, ao resolver essa equação do segundo grau aqui, eu tenho três possibilidades. Uma é, eu tenho duas raízes reais distintas. Outra é, eu tenho uma única raiz real. E outra é, eu não tenho nenhuma raiz real. As minhas raízes, elas são complexas. Eu tenho duas raízes complexas. E aí, para cada um desses casos, você vai conseguir construir uma solução diferente para a sua EDO. Então, o caso 1 vai ser o caso onde nós temos raízes reais e distintas. Ou seja, temos duas raízes da nossa equação característica e elas são distintas. Você tem R1 e R2 que satisfazem essa equação do segundo grau aí. Então, no caso onde temos duas raízes reais distintas, então assumindo que esse R1 ele é diferente do R2, a solução geral da nossa EDO é dado por y de t igual a uma constante C1 multiplicada por E elevado a R1t mais uma constante C2 multiplicado por E elevado a R2t. Vocês lembram que quando a gente estava trabalhando com equações diferenciais de primeira ordem, você tinha uma constante que você tinha que encontrar utilizando a condição inicial. Então você tinha lá, por exemplo, y de 0 igual a 1. E aí você utilizava isso para poder achar a constante na solução geral que satisfazia a sua condição inicial. Agora, quando você tem equação de segunda ordem, quando você envolve a segunda derivada, então você vai ter duas constantes que você vai ter que determinar.
Então, isso aí significa que você vai precisar de duas condições iniciais. Normalmente, você tem uma condição inicial para a função e uma condição inicial para a primeira derivada. Por exemplo, eu poderia falar que o y de 0 tem que ser igual a 1 e o y' de 0 também tem que ser igual a 1. Então, você teria duas condições iniciais e aí isso permitiria você encontrar as duas constantes C1 e C2. Então, sempre quando você tem uma equação diferencial de segunda ordem, a sua solução geral vai envolver duas constantes que você tem que determinar. Na verdade, essas funções aqui, elas formam um espaço vetorial de dimensão infinita. E aí, na verdade, essa função e essa função, elas são linearmente independentes. E isso aqui nada mais é do que uma combinação linear dessas duas soluções aqui. Então, meio que o conjunto solução de uma EDO de segunda ordem, nesse espaço vetorial de funções, ele vai ser um subespaço de dimensão 2. Quando você tem uma EDO de primeira ordem, o conjunto de solução vai ser um subespaço de dimensão 1. É assim, normalmente em muitas aplicações práticas ele costuma representar tempo mesmo. Mas assim, isso aí poderia ser y de x, sabe também? Aí se fosse y de x, seria y de x igual a C1 vezes z elevado a R1 vezes x, e assim por diante. Então é a variável independente da qual a nossa função, né, incógnita ela vai depender. E aí normalmente o motivo de utilizar t é porque costuma em muitas aplicações essa variável independente representar o tempo. A gente costuma tentar ver a variação das coisas ao longo do tempo. Então, a gente vai ver que a forma geral da solução, quando você tem, por exemplo, uma única raiz, ela vai ser diferente, sabe? Porque o que acontece? Se por um acaso as raízes elas fossem iguais, então o que eu teria? Se fosse, por exemplo, R1 igual a R2 igual a um certo R. Então isso aí, na verdade, você conseguiria agrupar isso daí e aí ficaria algo do tipo C1 mais C2 multiplicado por E elevado a RT, se por acaso o R1 fosse igual ao R2. Então, nesse caso, você teria somente uma única dimensão. Então isso aí, ele não englobaria todas as possíveis soluções da nossa EDO. Então, a gente vai ver, inclusive, que a gente vai ter que somar uma outra coisa a esse E elevado a RT para poder você ter o conjunto total das soluções da nossa EDO. Mas aí, no caso que você tem as duas raízes distintas, aí você pode escrever nessa forma daqui. Que aí, já que essa solução aqui, elas são soluções linearmente independentes, e aí fazendo a combinação linear delas, você consegue obter todas as possíveis soluções que essa EDO ela pode ter. Gerar um gráfico de quê? Dessa função? Então, aí você vai ter que, na verdade, variar, né, tanto esse C1 quanto esse C2 aqui. E aí você vai ter, né, para cada C1 e C2 que você escolher, você vai ter um gráfico lá diferente. E aí o que acontece? Por exemplo, você vai ter infinitas soluções que passam por um ponto específico no plano cartesiano. Aí, por isso que você vai precisar de uma segunda condição que vai ser relacionada à segunda derivada para você conseguir encontrar as duas constantes. Mas aí depois talvez vai ficar mais claro as coisas. Então vamos ver um exemplo prático. Então nós vamos resolver essa EDO, y duas linhas menos y' menos 2y igual a 0. Então o primeiro passo é você identificar aí quem é a sua equação característica, né? Então basicamente você vai pegar o valor que acompanha o y duas linhas vai ser o valor de A, o valor que acompanha o y' vai ser o valor de B, e o valor que acompanha o y vai ser o valor de C. Então aqui você tem o A igual a 1, o B igual a menos 1 e o C igual a menos 2. Isso te dá a equação r² menos r menos 2 igual a 0.
E a gente resolve essa equação do segundo grau utilizando os valores de A, B e C, né? E usando a fórmula de Bhaskara, você vai obter que as suas raízes é R1 igual a 2 e R2 igual a menos 1. Então aqui eu só resolvi a equação do segundo grau encontrando essas duas possíveis raízes aqui. E aí o segundo passo vai ser você escrever a sua solução geral da sua EDO, utilizando aquela fórmulazinha que a gente obteve lá em cima. Então a solução geral vai ser y de t igual a uma constante C1 multiplicado por e elevado a 2t, onde esse 2 aqui ele veio daqui, mais uma constante C2 vezes e elevado a menos t. Esse menos aqui ele veio desse menos 1 daqui. Oi? Tá aqui, ó, menos. Oi? Tipo assim, é 2 e menos 1, né? Tipo assim, a gente resolve uma equação de segundo grau, ela tem no máximo duas raízes. Isso aí são os valores, né, dos coeficientes aqui da equação. É A igual a 1, B igual a menos 1 e C igual a menos 2. Aí eu só evidenciei aqui, né, que a gente vai utilizar na fórmula de Bhaskara, né, que envolve o A, B e C. E aí isso daqui vai te dar dois valores, que no nosso caso aqui foi, eu encontrei o 2 e menos 1. E aí esse 2 e menos 1 eu utilizei aqui nessa formulazinha daqui, né, que foi o que a gente viu aqui em cima, que a forma geral você tem aqui uma raiz, você bota aqui, outra raiz, você bota aqui. E aí aqui no caso, como as raízes que a gente encontrou o 2 e menos 1, então eu botei o 2 aqui multiplicando t e o menos 1 aqui multiplicando t. Beleza? Então isso aqui seria a solução geral dessa nossa EDO aqui. Então todas as possíveis soluções dessa EDO, ele vai ter esse formato daqui. Então, para cada escolha que você fizer de C1 e C2, isso aqui vai nos dar uma solução particular da nossa EDO. Agora vamos ver o caso onde nós temos raízes reais iguais, ou seja, raízes repetidas. Então, se temos duas raízes iguais, vamos chamar de R, a primeira solução vai ser E elevado a RT. Agora, já a segunda solução, que tem que ser linearmente independente, vai ser dado por T vezes E elevado a RT. Então, meio que multiplicou esse Tzinho aqui, né, na solução, nessa solução particular aqui, para poder você obter uma independência linear. É claro que não é qualquer escolha, né, não é qualquer multiplicação, tem todo um raciocínio por trás, né, para você encontrar que isso aqui de fato é uma solução da nossa EDO, mas, enfim, isso aqui seria outra solução. Então, a solução geral vai ser uma combinação linear dessas duas soluções aqui. Então, vai ser C1 vezes E elevado a RT mais C2 vezes T vezes E elevado a RT. Então, no caso aqui, quando você tem duas raízes iguais da nossa equação característica, então aqui você vai ter o R tanto aqui quanto aqui, né, que é essa única raiz que ela tem, mas aí a diferença é que nessa segunda parte daqui eu vou multiplicar um t também. Então vamos ver um exemplo. Então vamos resolver a equação y duas linhas menos 4y' mais 4y igual a 0. Então o primeiro passo é você pegar e escrever a equação característica. Aqui no caso o a igual a 1, o b é menos 4 e o c é 4. Então a gente resolve essa equação daqui, a gente percebe que isso daqui na verdade é um quadrado perfeito. Você consegue fatorar isso daqui, né, como sendo r menos 2 ao quadrado. Então significa que a solução, né, da nossa equação característica é r igual a 2. Então você tem uma única raiz que é chamada de raiz dupla.
Então, agora que a gente identificou que ela só tem uma única raiz, então a gente vai utilizar essa fórmulazinha aqui para a nossa solução geral para essa equação. Então, a solução geral vai ser igual a y de t igual a constante C1 multiplicado por e elevado a 2t, mais a constante C2 multiplicado por t multiplicado por e elevado a 2t. Onde esse 2 aqui, ele veio daqui.